ar mais um programa, mais um capítulo, mais um episódio do Conexão Famílias Atípicas e sempre tentando expandir, né, mostrar várias formas de atuação. E hoje, assim, de uma forma muito feliz para mim, eu estou recebendo a Daniela, porque ela é uma jovem, ela tem 26 anos e desenvolve um trabalho muito interessante, tem muita coisa boa para dizer para gente. Eu sou Milva Campos, vou fazer minha autodescrição. Eu tenho 1,72 m, eu tenho cabelos castanhos escuros com luzes, eu estou vestindo uma pantalona mostarda, uma camiseta preta e um casaco off-white, que na verdade o off-white é um branco meio pro creme. E agora é a sua vez, bem-vinda, Daniela, muito obrigada. Faça sua autodescrição e aí a gente começa. Olá, meu nome é Daniela, eu tenho 26 anos, sou uma mulher negra, tenho cabelo crespo na altura dos ombros, meu cabelo é castanho escuro com algumas luzes, estou vestindo uma calça jeans e uma blusa branca de manga comprida. E é muito bonita, gente. Bom, a Daniela, ela é coordenadora administrativa da Vila Olímpica, CIAP, Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência, que fica ali próximo à Central do Brasil e que hoje tem 230 alunos, dentre eles de 30% a 40% com TEA, e é da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. É isso? Acertei? É isso, certinho. Bom, Daniela, você tem 26 anos, né? Tá começando a vida. Como chegou o público PCD na sua vida? Chegou através do meu trabalho, né? Através da coordenação da Vila Olímpica, foi um presente. Você se formou, mas como é que você chegou até lá? Eu acho que é legal colocar um pouquinho mais pra frente, é porque ela fala baixinho, talvez não seja melhor? Não, eu sou o ganho. Você sabe? Então tá ótimo, pode ir. Eu sou formada em administração, Uhum. né? Então, esse cargo veio como uma oportunidade. Eu tinha acabado de me formar, né, há pouco tempo. Então, veio essa oportunidade de eu assumir a coordenação da Vila Olímpica, a coordenação administrativa. E eu abracei. E foi o primeiro contato que eu tive com o público PCD, que é uma Vila Olímpica totalmente voltada para pessoas com deficiência. E foi aí que eu comecei a trilhar esse caminho. E te deu medo em algum momento quando você recebeu o convite? É um medinho, mas não é aquele medo que paralisa a gente. É aquele medo de nervoso, de tenho muitas ideias, muitas coisas para colocar em prática, né? Quando eu recebi essa oportunidade, pipocaram várias ideias. Vou fazer palestras, vou promover vários eventos, várias ações. Então, foi muito bom nesse sentido. E hoje eu estou conseguindo colocar em prática o que eu imaginei no início. Eu tinha te perguntado no nosso papo, né, se na sua universidade você já havia tido algum contato com o PCD, você disse que não, mas você falou que aconteceu isso lá atrás, quando você estava no ensino fundamental. E como é que você viu essa experiência? Como é que você pode narrar? O que você sentiu daquela época? Eu tive contato com a Juliana, né, no meu ensino fundamental. Eu estava no 7º ano. Sim. E eu acredito que ela foi a responsável por eu ter um pouco da empatia que eu tenho hoje. Mas como é que você viu o tratamento com ela? Como é que era o acolhimento da Juliana? Não tinha acolhimento, né? A Juliana ela era excluída. Ela era entre aspas, a estranha, né? Não tinha muito acolhimento, não tinha inclusão. E acredito que também não tinha respeito, né? Tanto os colegas não haviam, né? Ela era vista como a estranha. Então, não tinha acolhimento dos professores também. Do próprio colégio, ela era única, né? Porque a deficiência da Juliana era aparente. Então, causava estranheza para todo mundo. Nem todos ficavam perto da Ju, né? Nossa. E você acha que isso mudou muito? Não. Não mudou. Não mudou, porque ainda tem o estereótipo do estranho. Eu acredito que ainda existe muito de taxar as pessoas com deficiência como, é estranho. Né? Causa uma estranheza, um desconhecimento nas pessoas. As pessoas dão um passo atrás, né? Não tem aquele acolhimento, a empatia. E você acha que isso acontece por quê? Porque as pessoas não foram acostumadas com a existência dos PCDs, né? Porque lá atrás essas pessoas eram muito escondidas, ou por conta da própria natureza humana que tem dificuldade com diferenças? Acredito que um pouco dos dois, né? A natureza humana, acho que nosso primeiro contato com o desconhecido é a gente para e
evita, né, o contato. São poucas as pessoas que vão lá e buscam saber e tentam acolher, se aproximar. E deixa eu te falar, vocês lá desenvolvem que tipo de trabalho? Porque com certeza não é para, como você mesmo disse, né? No nosso papo você falou, a gente ali não está formando atleta. Como é que é o trabalho desenvolvido pelo CIAP? O SEAD é uma vila olímpica que oferece atividades esportivas, né, para pessoas com deficiência. Não só atividades esportivas, como também atividade voltada para a cultura, como capoeira, dança, música. Tem aulas de basquete, de futebol. E não é só voltado para a parte esportiva, também do lazer, né? A gente busca muito levar os alunos para fora, promover passeios, né, promover ações, rodas de conversa com a nossa equipe multidisciplinar, que é formada por uma psicóloga, uma assistente social, uma pedagoga e uma fisioterapeuta. Então, nós buscamos nesse sentido de acolher as famílias e os alunos. Você até falou que nesses passeios, você falou uma coisa interessante. Você disse que é uma responsabilidade, né? É uma experiência profunda a promoção das pessoas, né? Você falou sobre isso. Acho que falando dos passeios. Fala um pouco pra gente sobre isso. Como é que você se sente quando você promove esse passeio que as pessoas acolhem? Como é que é isso? Eu amo passear, né? Consegui levar para o SEAD um pouquinho do amo ser turista, conhecer minha cidade, para os lugares, e nem sempre as famílias atípicas conseguem fazer isso por falta de apoio, né? Principalmente as mães. Muitas vezes elas não conseguem por estarem sozinhas, na maioria das vezes com os filhos, se sentem inseguras ao sair com os filhos. Então, eu acredito que a gente promovendo esses passeios, nós trazemos segurança para elas e conforto de eu vou sair com meu filho, eu vou ter uma rede de apoio se acontecer alguma coisa. Então, é nesse sentido, de trazer para elas de, olha, vamos passear e vocês fiquem tranquilas, despreocupadas. E qual o passeio mais legal que você já foi? Assim, tem alguma experiência que você pode contar pra gente, inusitada, assim? De uma alegria a mais, de alguém que teve uma experiência da primeira vez, porque eu já ouvi algumas histórias, acho muito legal a gente falar disso. Aconteceu quarta-feira, agora, nós fomos no Museu do Flamengo. Ai, que legal! Com 30 alunos, e eu tenho até um vídeo. A Cíntia, foi assim, a fala dela foi emblemática, que eu virei pra ela e falei, Cíntia, você tá feliz? Ela, eu tô muito feliz, eu nunca vim aqui, eu agradeço muito vocês. Então, assim, é uma sensação incrível. Quantos anos tem a Cíntia? A Cíntia tem 26, tem a minha idade. Vocês atendem pessoas a partir dos 4 anos até a de eterna, é isso? Isso, não tem um limite de idade. Que coisa legal, realmente deve ser recompensador você poder proporcionar alegria para alguém que talvez sem essa atuação não teria essa possibilidade, não é? Todas as deficiências você acha que são passíveis ao estímulo da prática da educação física ou de qualquer movimentação, tipo capoeira, né, dança, você acha? Acho, com certeza. Claro que dentro das limitações de cada pessoa, né? Não tem como exigir que um aluno faça algo que esteja além do limite dele. Eu quero corrigir, eu falei deficiências físicas, não, todas as deficiências, né? Isso. Até porque todos nós somos deficientes, mas a gente tem que falar essa palavra, mas dentro das deficiências. Mas vocês adaptam, assim, quando tem a cada situação, a cada caso, uma abordagem? Tudo é adaptável e os nossos professores têm esse olhar de acolher as limitações dos alunos e ele, dentro das limitações, dentro do que ele pode trabalhar. Né? E aí sim, ir crescendo com passinhos de formiga, conseguir evoluir. Mas tem um objetivo por trás disso, você me falou, que tem um objetivo por trás de todo esse trabalho, que é o que dentro da vida dessas pessoas? Trazer a socialização, né? Ali é um ambiente que nós nos tornamos uma família, né? Eu vejo os alunos do SEAD não só como alunos, são pessoas que eu converso, eu recebo mensagem, né? Eles me mandam mensagem, me ligam no dia do meu aniversário, né? Então, a socialização, trazer esse ambiente acolhedor, né? Que muitas vezes eles não encontram aqui fora, né? É difícil isso. E você consegue, assim, é difícil de imaginar, porque você está na parte administrativa. Como é que você consegue criar essa ponte com essas pessoas, esse link, assim? Como é que você consegue? Olha, eu saio muito da sala, assim.
As minhas funções, né, burocráticas, eu faço tudo o que precisa ser feito e o máximo de contato que eu posso, né, eu tenho com eles. Assisto uma aula, vou lá na roda de capoeira, tento participar, assistir, incentivar, de olha só, parabéns, você conseguiu fazer isso. Assistir uma cesta de basquete, ai, fez a cesta, bater palma e incentivá-los o máximo possível. Se eu pudesse, eu estaria ali dando aula também, mas não é a minha formação. Você acha, então, que uma coisa não exclui a outra. Então, para quem, de repente, Acho. pretende administrar, sei lá, vai que você que está nos ouvindo aí tem vontade de administrar, né, fazer parte de um trabalho desse, engajar, mas de uma forma administrativa, mas você pode também criar essas relações que são tão valorosas, né, e que Sim. nos acrescentam tanto. Desculpa. Quais os benefícios que esses exercícios você percebe nitidamente? Olha, fulano entrou assim, está saindo dessa forma. O que que você acha que tudo isso motiva para eles e para as mães também, né? Para os pais? Sim, eu vejo muito desenvolvimento na questão da socialização, principalmente. Tem muitos que chegam lá tímidos, né, que não socializam, não interagem muito. Vejo muita evolução na questão da interação, né, social, na questão da coordenação motora, né. Nós tivemos relato de uma mãe que a filha dela teve sequelas de um AVC, vários AVCs, né, um seguido do outro, quando era mais nova, na infância. E ela tem uma dificuldade imensa com a coordenação, né, com a marcha, e a melhoria foi Visível. notória, né, notória. Então a mãe, ela trouxe esse relato. Ela era uma antes do CIAD e ela é outra hoje, né? Mais animada, não vamos pro CIAD. Então isso é maravilhoso. Existem muitas mães que buscam esse estímulo, né? E você acha que existe o contrário também? Sim, acredito. De, Mas de mães que, de repente, ficam um pouco temerosas de levar a criança para um... ficam receosas, E o que que você receosas. acha que acontece? De que forma você vê isso? Acha que é medo? É Eu falta acho que de... é porque não tem o informação? medo no trato com um filho, né? Nem, infelizmente, nem todos têm a paciência e a dedicação, né, necessária. Então, eu acredito que muitas mães devem ter relatos negativos, né, de experiências negativas e acabam ficando desgostosas e não procuram mais ajuda, mais estímulos nesse sentido. Dentro disso, acho que cabe aqui uma pergunta do que você falou, que às vezes essa experiência negativa pode vir, né, oriunda, talvez, de uma falta de preparo. Eu te fiz uma pergunta que você me respondeu com muita clareza. Você acha que deveria haver uma preparação específica, uma formação específica para quem lida com esse público, que não deveria ser assim apenas, ah, não, eu tenho vontade e vou. Como Sim. é que você vê isso? Eu acredito que deveria existir sim uma preparação, principalmente uma preparação, um amparo psicológico, né? Porque eu acredito que você tem o conhecimento, né? Me formei e tudo mais, só que você está lidando com uma realidade diferente da sua. Às vezes a pessoa não consegue implementar o conhecimento por causa de uma limitação emocional, né? Então você acha que muita gente que de repente está nesse trabalho precisaria de um suporte, perdi o cronômetro, de um suporte psicológico, emocional, né? Sim. Para que pudesse dar conta do que isso provoca. Isso, além de uma orientação também de como lidar com, né, com a pessoa com deficiência. Você acha que todos têm dons? Tem dom para trabalhar com esse público específico? Olha, eu acho que vai muito da força de vontade de cada um, né? Adoro essa visão jovem de ver as coisas, porque tem uma nova clareza, né? Um respiro. O cronômetro que eu perdi, eu tô apontando aqui, gente, eu peço desculpas não só pelo cronômetro, mas pela água também que eu bebi durante, porque eu tava com vontade de tossir. Mas então você tá falando que depende de um esforço, de um desejo, né? Sim, acredito que seja da força de vontade de cada um, sim, né? Força de vontade. Como você percebe o mundo? Nós estamos em 2024, né? E essa realidade PCD, as deficiências, como você percebe isso? O mundo, ele é deficiente.
O mundo é deficiente. Olha que coisa linda. Me explica isso. Explica para quem está ouvindo a gente. O mundo é deficiente. Eu vou guardar isso para a vida. O mundo é deficiente de amor, de empatia, né? Não só as questões, né, estruturais, falta de acessibilidade, mas as pessoas estão cada vez mais deficientes de amor, de carinho, de respeito, né? Acredito que com carinho, empatia, respeito, nós estaríamos em outro lugar. Mas é engraçado, né, Daniela? Porque você está falando, você está sinalizando, trazendo uma coisa e você tem muita propriedade porque você é jovem, né? Hoje a juventude e a adolescência tem muito esse discurso da empatia. A gente escuta muito falar disso. Empatia, sororidade, todas essas, né, nomenclaturas. Mas você acha que isso na prática não é muito aplicado? Eu acredito que a empatia está tão em voga hoje em dia justamente por ela ser escassa. Nossa, olha, gente, que coisa boa, uma visão inteligente. Bom, desenvolva Eu acredito, isso. porque se a gente não precisasse tanto da empatia, né, não seria necessário eu vir aqui falar, olha, eu acredito que precisa de mais empatia, né? E onde você percebe isso, por exemplo, no seu dia a dia? Onde você vê isso, essa falta de empatia? Nas coisas simples, né? Na falta de paciência, na dificuldade no trato. Você falou que às vezes você entra no ônibus ou no metrô, e aí, como é que você falou pra mim? Fala aí pro pessoal, pode falar. Porque as pessoas falam muito de empatia, mas ninguém tem coragem de levantar para ceder o lugar para um idoso, para uma mãe que está com uma criança de colo, para uma pessoa com deficiência, né? Eu já tinha esse olhar antes de entrar no SEAD. Toda vez que eu vejo uma pessoa com deficiência visual, eu ofereço ajuda. Não né, com olhar capacitista, jamais, mas justamente por saber que essa pessoa ali, ela pode estar precisando de ajuda. Então, eu sempre me apresento, ofereço ajuda, pergunto, você precisa de ajuda para sair daqui, do vagão do metrô? E na maioria das vezes a pessoa aceita, né? Só teve uma vez que uma pessoa recusou, e eu acredito que falta esse olhar, né, de olhar para o outro, e não só para as pessoas com deficiência, olhar para o próximo, né, que está ali à sua frente. As pessoas olham muito para o espelho, né, aí não enxergam o outro que está na frente. Você falou uma palavra muito forte, capacitismo. Como você vê isso? O capacitismo é você colocar uma pessoa com deficiência numa caixa, dizendo que ela não é capaz de fazer algo. E o que você acha disso? É isso que eu quero que você fale. Pode falar. Aqui a casa é sua. É muito delicado, né? Você falar, chegou um aluno com um nível de comprometimento maior, você não pode fazer essa atividade. Quem sou eu para dizer isso, que ele não pode? Ele pode virar para mim e falar, olha, eu não quero fazer essa atividade, mas eu não posso limitar, né? Colocá-lo numa caixa, dizer que ele não é capaz. Ele é capaz, sim. Né? Mesmo que seja do jeito e da forma dele de fazer as coisas, né? E o que você acha que ainda falta? Aí a gente vai voltar, pode ser que falte só a empatia, não sei. Você que vai me dizer, o que ainda falta para que a sociedade perceba os PCDs de uma forma diferente? Eu acredito que, como nós conversamos, né? Se fosse implementado desde cedo, né, na educação, esse olhar mais voltado, né, esse olhar acolhedor, que não causasse tanta estranheza. Se as pessoas tivessem esse olhar desde cedo, na educação, acredito que... Então, você acha que todo esse distanciamento é uma coisa estrutural, né? Essa é uma coisa que vem lá de trás, Sim. Né? Então, na sua visão, o legal é que as escolas pudessem aproximar os neurotípicos dos atípicos para que pudesse haver essa convivência de uma forma mais tranquila, né? Isso. Nas escolas, nas universidades, né? Que não fosse necessário uma matéria obrigatória para lidar com... para jogar à luz a situação. Uma matéria obrigatória. Fala isso. Eu amo, eu acho que a juventude, ela é o renovo, né? Sim. Então, assim, todas as vezes que nós recebemos aqui pessoas com uma experiência vasta, pessoas que já estão aí na luta há 20 e poucos anos, e que traz, né, a sua experiência
tá relacionada a esse tempo, né? E a sua geração, e ao seu momento. E você, essa possibilidade, a gente trazer aqui no Conexão Famílias Atípicas, essa possibilidade do olhar do jovem, do novo, de uma pessoa que está chegando e que vai participar de um mundo que está por vir. E que precisa ter essas visões, né? Para poder, até para mostrar para a gente como é que gente da sua idade, como é que pessoas jovens enxergam tudo isso e o que está por vir, né? Então, pode continuar. Você falou que uma matéria específica... Isso. Lá no SEAD nós recebemos alguns alunos, né, estudantes de educação física, que eles precisam cumprir uma carga horária obrigatória na educação física adaptada, né? Então, é obrigatório eles terem esse contato. Acho incrível, né? A faculdade ter esse olhar de precisa ser visto, mas eu acredito que se não fosse obrigatório, ninguém olharia para a educação física adaptada, né? Então já começa por aí. Então, assim, precisa ser obrigatório para ser visto, né? Precisa obrigar, entre aspas, os alunos terem um olhar de que existe uma educação física adaptada. Existem pessoas que vão precisar de uma atenção especial, que têm mais necessidades diferentes, né? E aí você trouxe uma coisa interessante, porque às vezes é que nem quando a gente faz com a criança tem que comer, então a gente obriga a criança a comer até para que ela desenvolva, né, o prazer pelo comer. Porque aí depois que você tanto... Aí você vai descobrindo um monte de sabores bons, que a princípio são... Quantas vezes a sua mãe já deve ter feito você comer coisa, depois você fala, pô, essa coisa é gostosa. De repente é isso, né? Até hoje. Tá vendo, gente? Não tô errado. Então, de repente é isso, você criando, né, essa obrigatoriedade, né, hipotética, quem sabe as pessoas possam despertar, né, para, pô, é legal, essas pessoas são potenciais, tem muita coisa para nos dar, né, isso é bem legal que você trouxe. Muito boa percepção. Fala sobre inclusão para mim. Inclusão, foi o que eu conversei com você ontem, né, o meu trabalho, o espaço onde eu trabalho, ele é um espaço de inclusão. Só que nós buscamos a inclusão, mas eu acredito que hoje em dia a inclusão ela não é tão eficiente, né? Porque se fosse eficiente de fato, locais como o SEAD não seriam necessários, né? Que é um local que é totalmente voltado para atendimento da pessoa com deficiência. Então tem muitos lugares, né, que eu digo na localidade do Rio de Janeiro, que não ofertam atendimento para a pessoa com deficiência, não existe a inclusão de fato, né? Que eles precisam buscar lugares específicos para que essas pessoas tenham atendimento. Por exemplo, você vai a um shopping, você não percebe essa inclusão? Você percebe? Você vai aos lugares mais comuns, né, do dia a dia, como é que você vê, né, questão rampa de acesso, tem toda uma questão, por exemplo, no caso do transtorno do espectro autista, questão do barulho, locais que, né, com essa possibilidade de suprimir um pouco esse, né, como é que você vê isso? Você vê isso aí no mundo? Eu acredito que evoluiu muito, no sentido de os lugares hoje têm muito mais acessibilidade do que antigamente, tem um olhar voltado para a pessoa com deficiência, mas ainda existem muitas barreiras a serem quebradas. Teve uma vez que eu estava no shopping com a minha mãe e soou, assim, um alarme sonoro muito irritante para mim. E a meu primeiro pensamento que veio à minha cabeça, imagina um autista com esse barulho, sabe? Então, assim, me incomodou, né? E não tem esse olhar de... Existem pessoas que precisam de uma necessidade diferente, né? Que esse barulho incomodaria. Então, ainda existem barreiras. Aí você falou também comigo que eu acho que você também está querendo se adaptar, né? Você falou para mim, eu tenho pensado até na possibilidade de fazer uma outra graduação. Como é que é isso? Fala para mim. Eu tenho pensado em cursar psicologia para a vontade ela tá crescendo cada dia mais de estar na ponta, né? Porque eu tô na gestão, tô na parte administrativa. Por mais que eu vá lá, entre numa aula, tenha um contato com um aluno, eu não tô ali trabalhando diretamente com eles.
claro que eu tô dando meu suporte, tô conversando, acolhendo, mas eu gostaria muito de participar ali, atuando com eles e o meu trabalho levar a evolução para eles também. Então eu tô pensando em cursar psicologia para atuar na área da pessoa com deficiência. Eu acho que esse é um tema e é uma vivência que vai contagiando a gente. Eu sinto isso. Eu tenho pensado assim algumas coisas também, de entender um pouco mais Sim. sobre o assunto, né? De aprimorar. Eu acho que Uhum. é isso, né, que você falou. Quando a gente tem a possibilidade de ter esse contato, né? Eu Sim. comecei por um trabalho, mas você se apaixona e que você quer começar, mesmo voluntário, você quer Isso. fazer alguma coisa para dar um suporte, para ser apoio, porque é uma causa muito linda, é um público muito legal, as mães são muito Sim, interessantes. Isso, as mães, você tem contato com várias. tenho. O que você acha, assim, quais são as grandes angústias dessas mulheres? O que você pensa a respeito delas? Você, que é uma jovem que um dia, quem sabe, vai também ser uma Aham. mãe, como é que você enxerga isso? Elas são um exemplo de garra, força, assim, uma força que, de verdade, eu não sei de onde elas tiram, né? É um exemplo de vida. Eu gostaria, eu quando for mãe, eu gostaria de ter 10%, 1% só tá ótimo, da força, da garra e da determinação delas. Sim, é incrível de ver como elas se dedicam e como elas se doam aos filhos, né? E acredito que a maior angústia é justamente isso, elas se doam, né? Mas e quando elas não estiverem mais aqui, né? Quem vai estar ali pelos filhos, né? Realmente é uma pergunta que deve provocar muita angústia mesmo. E assim, a gente sabe que o universo masculino é um pouco diferente do universo feminino. E o que, que você pensa a respeito dessa maternidade que na maioria das vezes é uma maternidade solo, né? Acaba ficando, né? Como é que você vê isso? Por que, que você acha que isso acontece com tanta frequência? É, é muito delicado, porque eu de verdade, eu não entendo o que passa na cabeça, né, de uma pessoa ao abandonar a família, né? Não necessariamente o filho, né? Você tá abandonando a família, sabendo que a sua atitude, ela vai ter uma consequência para a vida inteira, né, daquelas pessoas. Então é estranho pensar no que passa na cabeça de uma pessoa para tomar uma atitude tão ruim. É uma atitude feia, E que horrorosa. às vezes não é nem só apenas do pai, né? Mas também Sim. da própria família, Da dos família. amigos, né? Dos vizinhos. Sim. É muito difícil a gente conseguir perpassar e Sim. compreender, né, o que, que pode passar. Talvez não julgar, né? Porque eu acho que aí a gente vai naquele lugar que você falou, né? Por exemplo, antes da Daniela conhecer a Juliana, Juliana é o nome dela? Sim. Você pensava sobre esse público? Não. É, eu sempre acho que está por aí. Quando a gente não tem o contato, a gente não tem a possibilidade, né, de pensar a Sim. respeito. É como quando a gente tem. Você escuta falar, alguém está com câncer, né? Mas você não vai nunca saber desse lugar se você não passar por isso. É muito complicado, né? Que é uma experiência que também deve ser uma montanha russa. Sim. Então é como ter um laudo, né? Olha, você está diante de um laudo, seu filho, né, olha, nasceu seu filho, olha, ele apresenta aqui alguma coisa, uma diferença, ou sei lá, o que seja. E isso deve ser muito impactante, né? Mas talvez por isso, pelo desconhecimento. Com certeza. Você está há 3 anos no CIAD. Quais são os maiores desafios enfrentados por lá? Porque a gente imagina que, né, tem ali a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ali, né? Sim. Mas tem dificuldade? Como é que é isso lá? Como é que funciona? Sim, nós temos dificuldade, sim, justamente por ser uma Vila Olímpica que ela é voltada para pessoa com deficiência, então já tem todas as limitações que a sociedade oferece, né, de, de forma gratuita para a pessoa com deficiência. E também tem as questões de, muitas vezes, de logística, né, assim, a nossa estrutura é reduzida, então acredito que seja uma dificuldade hoje do SEAD como Vila Olímpica,
né? Porque é um espaço pequeno para atender os alunos, mas que a gente tenta dentro, né, da nossa limitação de espaço, atender da melhor forma possível. E ainda tem espaço para mais gente, apesar disso? É igual o coração de mãe, sempre tem espaço para mais um. Então fala para mim, e para o pessoal que de repente se interessar e quiser levar seu filho, o que que tem que fazer? Não precisa de muito, é só levar cópia da identidade, laudo médico, atestado médico para atividades físicas, ir lá manifestar o interesse para fazer inscrição. Aí a gente realiza a inscrição, passa por uma entrevista social com a assistente social e a psicóloga, justamente para conhecer, né, a família e o ambiente que essa pessoa está inserida, e começam a fazer as atividades. E eu queria que você falasse da importância, assim, o seu olhar para a atuação do terceiro setor, né? Dessas pessoas que se organizam para fazer, né, sem nenhum ganho, esse tipo de trabalho. Como é que você vê essas pessoas e essas associações, instituições? Eu acho essencial, essencial, porque se não fosse, né, o terceiro setor, eu acredito que a situação estaria um pouco pior, porque você não. Claro que hoje nós temos muito acesso a ferramentas, né, de inclusão e acessibilidade às pessoas, atendimento às pessoas com deficiência, mas eu acredito que ainda falha no sentido de acolher os adultos, as pessoas com deficiência que já atingiram a fase adulta. Tem muito para a parte infantil, né, adolescência, mas os adultos, infelizmente, ainda não têm acesso a tanto tratamento, né, fono. Então, as mães procuram muito nesse sentido. Eu acredito que o terceiro setor ajude muito nesse sentido. E agora eu tenho, assim, uma pergunta que eu acho que pode vir de encontro à curiosidade de muita gente. Porque às vezes a gente chega no hospital, vai ser atendida por uma menina mais jovem, a gente questiona, fala, meu Deus, mas você é tão novinha, né? Me explica, quais são, assim, as suas maiores dificuldades, você com você na sua atuação profissional, dentro da Daniela? Como é que funciona a cabeça de uma jovem de 26 anos que podia estar por aí fazendo um monte de coisa, está inserida numa realidade com tantas nuances, né? Nuances diversificadas, né? De dor, de angústia, de alegria, de conquista, são muitas emoções. Como é que fica você nisso tudo? Olha, é muito desafiador, é difícil, né? Quando eu entrei no SEAD, eu entrei com muito gás, né? De quero fazer várias coisas, várias propostas. E o desafiador de ser uma coordenadora jovem é que muitas vezes você vai ser desmotivado. De olha, você não vai conseguir isso, né? Porque existem, claro, pessoas que estão calejadas já ali há muito tempo de isso não é possível, sabe? Ah, você é jovem, bom você pensar assim, mas isso não vai acontecer, né? Então, a dificuldade, o desafio é esse, não desanimar, não perder a vontade de fazer mais, né? Não perder o gás, a motivação. Não só pela mentalidade negativa, que muitas vezes cerca, porque é cansativo você tentar e não conseguir. São muitos não, né? São muitos. São muitos. Então, foi até o exemplo que eu te dei, né? A dificuldade que é para você conseguir que um ônibus pare para um cadeirante entrar. Então, já começa nesse sentido. Ai, vamos fazer passeios. Um ônibus acessível. É uma luta. É uma luta. Mas é uma luta que, se eu não lutar, eu não vou conseguir. Então, assim, o desafio é não perder a motivação. É por isso que a vida é cíclica, né? Por isso que Isso. vão havendo as substituições, né? Sim. Tem que sempre entrar um novo para trazer isso, essa motivação. E aí, dentro dessa motivação, você deve ter muitos amigos, né? Da sua idade ou de outras idades. Você acha que essas pessoas, elas... Como é que é a cabeça dessas pessoas? Mais uma vez eu vou te perguntar, né? Como é que elas veem? Elas têm curiosidade? Elas perguntam para você, sabem do seu trabalho, perguntam, querem saber? Elas têm algum tipo de inclinação, um desejo de saber um pouco a respeito dessa realidade? Sim, as pessoas que me cercam, eu vejo muito interesse, né? Aquela curiosidade saudável de procurar saber mais, de Dani, mas
me passa, onde eu posso saber disso, como faz, eu vou passar para um conhecido meu sobre o seu trabalho. Então, isso é muito importante. Mas também existem pessoas que têm a visão que eu tinha antigamente, né, antes de entrar no SEAD. Existe uma Daniela antes e uma Daniela depois? Com certeza. Como é que é isso aí? Com certeza. Eu costumava taxar, né? Eu colocava numa caixinha. E não é uma caixinha, o universo é um mundo. Que caixinha? Como é que é? Fala aí, pessoal, quem quer saber o que você pensa. De limitação, às vezes, definir a pessoa com deficiência, por exemplo, uma síndrome. Pessoa com deficiência é síndrome de Down. Não. Existem diversas deficiências, né? Você colocar a pessoa com deficiência numa caixinha, não é uma caixinha, é um universo. Né? Tem essa questão do desconhecido. Dos estigmas, né? Exato. Por exemplo, eu entrevistei um pai aqui, né? Um pai atípico, ele trouxe o filho dele, que está dentro do espectro autista. Ele tem os momentos dele de não querer, de repente, contato, mas ele me deu 2 abraços. Então, não tem caixinha, né, Mário? Não tem caixinha. Conheceu o filho dele. Poxa, muito legal. Então é isso, Sim. né? É aquilo que você falou lá no começo. É quando a gente tem vontade, a gente Com certeza. consegue fazer. Com certeza. E nessa tua vivência, né? Você pensa em ter filhos? E quando você pensa em ter filhos, existe alguma coisa que vai lá e fala, e aí, como é que vai ser? Dá essa curiosidade, né? Acho que você é uma menina linda, jovem, com uma missão primorosa, linda, admirável, muito legal. Obrigada. Fala pra mim. Sim, eu penso em ter filhos, sim. Foi o que eu falei com você. Antes eu não pensava, né, sobre a possibilidade. Hoje, trabalhando e tendo contato com pessoas com deficiência, eu tenho essa consciência de que tem possibilidade do meu filho vir com alguma deficiência. E tá tudo bem. Não é o pior dos mundos, né? Porque tem muitas pessoas que têm medo. Ai, meu filho nasceu com deficiência, e agora o que eu faço? Pior dos mundos, meu Deus, o mundo tá caindo. E aí, como é que a gente ia fazer com tanta gente com depressão? Assim, tanta gente. Não é, você falou, o mundo é deficiente. Eu acho que ele é deficiente em tantas coisas, né? Sim. Tanto filho com depressão, filhos. Eu acho que filho é filho, né? Então, vai vir com alguma coisa. Porque eu sou cheio de deficiência. Você também é? Com certeza. Que coisa boa. Com então, certeza. você pensa... uma outra coisa. O dia do deficiente, do autista, você acha que essas datas da criação... Qual a importância disso? São importantes no sentido de jogar luz, né? Jogar luz. De jogar luz a trazer informação para as pessoas, né? O dia necessário que nós que trabalhamos estamos inseridos nesse ambiente, nós jogamos luz para as pessoas que não têm contato com pessoa com deficiência, né? Então, de levar mais informação, mais conhecimento e evitar, né, esse estranhamento. Jogar luz. Mas você acha que só isso não dá conta? Não é o suficiente. O que você acha que poderia ser feito? Essa criatividade aí, essa mente que é cheia de coisas, de ideias. Acredito que não seria necessário um dia, né? Se fosse um trabalhinho de formiga, tivesse essa informação nos meios de comunicação, não precisar de um dia para a gente fazer um evento, fazer várias estratégias midiáticas na televisão. Se todos os dias tivesse esse trabalho de formiguinha, de informação nas escolas, na mídia, na TV, eu acredito que seria melhor. Você é jovem e certamente você tem um contato bem grande com as telas, né? Celular, computador, tablet, essa coisa toda. Eu conversei com um geneticista que vou entrevistá-lo e ele disse que em 2030 a cada duas crianças, uma estará dentro do espectro autista. Você acha que tem alguma causa específica para isso? O que você pensa? E você acha que o mundo ele está se reconfigurando para receber essas pessoas? Para conviver com essas pessoas? Receber tem que receber mesmo, porque todos nós temos que ser bem recebidos. Mas para conviver com essas pequenas diferenças? Eu acredito que está tendo evolução nesse sentido, né? Estamos começando a criar mecanismos para evitar não, mas diminuir, né, o preconceito, esse estranhamento. Agora tem os colares, né, que identificam a deficiência oculta, que eu acho essencial, que
diminui essa barreira, faz com que as pessoas tenham um olhar mais acolhedor, porque tem deficiências que a pessoa não vem com uma, né? Sim, Não vem escrito, não é aparente. Então traz esse olhar acolhedor, né? Então acredito que sim, estamos evoluindo nesse sentido. Nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. Eu queria que você deixasse uma mensagem de uma pessoa que abraçou, né? Que você poderia ter entrado no trabalho e ter desistido e você não desistiu, né? E não vou desistir. E não vai desistir, olha que coisa bonita. Mas acho que você deve ter alguma coisa para dizer para essas pessoas que, de repente, até vão assistir, pessoas de várias, variadas idades, mas com certeza jovens também. Então, Sim. a câmera é sua, sinta-se à vontade, fale o que desejar. Que nós não sejamos mais uma barreira, né? Não sejamos mais um obstáculo. As pessoas com deficiência já precisam enfrentar diversos obstáculos, desde a saída de casa, né? O ônibus que não para, uma pessoa que não responde. Às vezes você precisa de ajuda, não recebe ajuda. Então, que nós tenhamos empatia, carinho, respeito e um olhar voltado para eles. É isso, gente. Que bom recado. Daniela, te agradeço, né, essa predisposição de vir até aqui, de abrir o seu coração, de falar da sua experiência, que apesar de talvez com pouco tempo, mas a qualidade do tempo é o que importa, né? E você está aproveitando muito bem. E para você que está nos ouvindo, se você gostou, existe uma coisa muito legal no meio dessa entrevista aqui que a gente pode deixar como um recado. Esperança. Há esperança no meio desse caminho aí. E se você está gostando, né, de experimentar também, não só amor, de ter informação, mas também de ter esperança, vai lá no YouTube, né? E aí ativa as notificações naquele sininho, dá a sua opinião, compartilha, fala o que você está achando. De repente, se quiser mandar alguma mensagem, a gente está lá para responder, tá bom? Eu quero agradecer a tua presença. Eu que agradeço pelo convite. Você é uma menina muito especial, espero que você continue nessa trajetória, acho que todos nós esperamos. Agradeço a sua visita, né? E até o próximo episódio, capítulo dessa história linda chamada Conexão Famílias Atípicas. Pronto.